Olá, neste vídeo estarei dando continuidade à construção de nosso portfólio e agora eu estarei fazendo aqui a seção de projetos. Aqui depois dessa seção de habilidades, agora eu vou fazer a seção de projetos. Aqui eu vou dar um ID para essa seção, vou chamar de projetos. Opa, só com um P minúsculo aqui para não dar problema. Beleza, aqui eu criei minha seção de projetos e agora eu vou fazer a estilização dela. Aqui por padrão eu já defini que todo que for seção, ele já vai ter a largura de 80%, o que extrapolar ele vai estar escondido, a margem vai ser sempre 40 pixels por 40 pixels. Então eu não vou precisar estar mexendo usando essas especificações do CSS. Então eu vou aqui direto, depois de habilidades, eu vou dar um jogo da velha, projetos, que é pro ID, né? E aqui em projetos eu vou definir a minha altura, porque a largura já foi definida lá. A minha altura vai ser de 600 pixels, para ficar parecida com esse meu habilidades aqui, ó. E ele já deu a altura de 600 pixels, ele está aqui, ó. Essa região aqui, ó. Pode scrollar, já apareceu. E só para revelar, né, vou dar uma cor aqui para esse projeto de black. E beleza. Aí tá aqui a minha seção de projetos. Só que ela tá colada dessa minha habilidades aqui. Então para isso eu vou dar um BR entre essas duas seções, né? Vou dar um BR para dar quebra de linha. E beleza. Agora ele é afastada. Só que eu vou deixar isso aqui também arredondado para ficar parecido com o anterior. Então eu vou dar um border radius de 30 pixels. Beleza. Tá arredondado, tá criado aqui a minha seção, que será onde eu vou colocar habilidades. Agora eu posso fazer, que será de projetos, né, no caso. Agora eu vou fazer o seguinte, essa seção projetos a gente pode fazer de várias formas. Aí vai depender da sua criatividade, como você quiser. Você pode estar utilizando, por exemplo, a biblioteca Swiper, que mostrei no vídeo passado, que serve para passar imagens, como uma passagem, né, um carrossel de slides. Você pode estar fazendo isso. Por exemplo, se você tiver alguns projetos em outro servidor, outros que já fez, está rodando na web, né? Aí quiser, por exemplo, tirar print da página, você cola ele aqui, aí fica passando. Aí quando você clicar, ele me leva até a página. Você pode estar fazendo desse jeito. Ou caso não tenha projetos assim, de outra forma, por exemplo, você pode estar criando um colapsável, um colapsador, que é o nome do negócio. É tipo uma barrinha aqui na horizontal, quando você clica, ela abre uns textos para para informar, por exemplo, vamos supor, projeto de pizzaria, projeto freelancer de pizzaria. Aí você clica, ali, uma pizzaria, tal, feita em CSS, HTML. Aí você explica o seu projeto que fez, ou projeto na faculdade. Então, para não ficar tão estendido, posso gravar o próximo, né? Mas para não ficar estendido, vou usar essa segunda opção. Em próximo vídeo, eu posso fazer essa primeira opção de utilizar a biblioteca lá Swiper, passar os slides. Agora eu vou fazer essa do colapsador. Então, para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui dentro da minha seção projetos. Vou criar uma div chamado colapsador. Vou dar enter. Dentro dessa minha div colapsador vou dar um label chamado, vou dar esse exemplo mesmo, pizzaria. Beleza, até aqui nenhuma alteração. Na verdade já está até aparecendo, né? Porque esse texto por padrão tem a cor preta, né? E eu botei a exceção da cor preta, por isso ele tá chega, não aparece, né? Na destaque. Então beleza, eu criei aqui minha seção projetos. Agora eu vou fazer essa minha parte do colapsador. Vou reaproveitar esse código projetos aqui, vou dar um Shift Alt seta para baixo e vou levar até aqui. E agora eu vou dar um ponto colapsador. Escrevi colapsador assim, colapsador. Beleza. Agora depois de escrever colapsador, o que eu vou fazer? Eu vou definir, estruturar esse meu colapsador que vai ficar aqui, né? Esse projeto, eu só dei essas especificações aqui, né? Só dei que a altura é 600, só que eu não disse o que vai acontecer aqui dentro, né? Então, eu vou dar aqui um display flex nele,
para dizer que tudo que tiver nele aqui dentro, o display dele vai estar flexível. Ele, por exemplo, você pode mudar a posição, fazer outras alterações. E aqui eu vou justificar o conteúdo no centro. Beleza. O que mais? Cada colapsador desse eu vou criar, por exemplo, uma pizzaria, outro projeto. Eu quero que tudo ele sempre fique alinhado em coluna. Se eu não definir que ele é em coluna, ele pode ser que, por ele estar flex, ele acabe ficando em linha ou fica de várias formas quebradamente. Mas não é isso que eu quero que aconteça. Então aqui eu vou dar um flex direction column. Só para definir mesmo, né? Antes de o que vai acontecer aqui no colapsador. Beleza. Aqui no colapsador eu vou dar uma largura de 80%. Que mais? Eu vou dar uma altura de 50 pixels. E agora eu vou dar uma cor. Nessa cor eu vou dar um linear gradiente. Eu vou botar 90 graus, né, para ele ficar reto. Uma cor de... vou deixar azul, vermelho, azul. Azul, vermelho, azul. Opa. Vírgula, blue. Beleza. Aí, ó. Aqui eu criei meu colapsador. Só que aqui, né, eu justifiquei o conteúdo no centro. Na verdade, eu vou alinhar os itens no centro. Alinhar os itens no centro. Aí, beleza, aqui, ó. Agora o colapsador ficou bem aqui. E também esse projetos aqui, né, eu vou dar um page, uma margem, que não fique começando bem do início aqui, né. Então eu vou dar um paging de 30 pixels. Para que ele comece por aqui, por enquanto. E o que mais? Agora eu vou deixar isso aqui arredondado para ficar mais em forma melhor, né. Vou dar um border radius 30 pixels. Salvei aqui, não carregou, então vou atualizar aqui, às vezes demora para atualizar ou não atualiza. Aí beleza, só que eu quero que esse meu pizzaria ele fique aqui centralizado. Para isso, aqui no meu colapsador, vou dar um text align center, ver se assim resolve. Ó, resolveu em partes, né? Eu posso estar fazendo, por exemplo, um display flex, alinhar os itens no centro também. Só que isso aqui vai me dar um outro problema que eu não quero fazer futuramente. Se eu deixar aqui o display flex, alinhar tudo no centro, não vai fazer com que meu conteúdo ele carregue aqui para baixo. Ele vai carregar dentro desse meu colapsador. Então por isso eu não vou dar display flex aqui. Agora, ó, eu criei pizzaria. Esse meu pizzaria está dentro de um label, né? Então vou estilizar esse label. Aqui depois de colapsador, vou aproveitar esse código aqui. Vou colocar label. Ele vai estar com a cor branca. O que mais? Eu vou tirar essa serif dela, font family sans serif. Que mais? Que mais que eu posso estar fazendo aqui? Vou fazer o seguinte também. Eu vou dizer que a altura das coisas que ficar nesse meu colapsador vai começar do meio. Então eu vou dar um line height 50%. Se dá 50 ele vai subir aqui. Então na verdade eu vou dar... Opa. Aumento. Deixa eu ver. Se eu der 0.5. Vou dar 50 pixels, deixar assim, por enquanto. Que mais? Beleza, eu criei só aqui essa parte aqui do meu colapsador. Agora eu vou criar um símbolo de mais aqui, né, positivo, para quando eu clicar, ele me revelar o texto aqui. Mas também eu preciso colocar essa seção de texto aqui, né. Então aqui no meu index HTML, aqui dentro da minha div colapsador, vou criar uma outra div, vou chamar de cont, tipo de conteúdo. Eu posso também escrever conteúdo, vou dar cont para ficar mais curto. Cont colapsador. Aí aqui eu posso estar colocando conteúdo, vou dar um P e um Loren só para dar um texto. E aqui vai estar o conteúdo, ó, carregando aqui para baixo. Agora eu vou estilizar esse meu cont colapsador.
reaproveitar esse código aqui mais uma vez. Aqui depois de colapsador, vou dar um cont colapsador. Fechar as chaves. E aqui, ó, vou dar uma cor para ele de branca. Opa, background white. E parece que não funcionou. Ah, sim, porque faltou um ponto aqui, né? Ele é uma classe. Ó, agora ele tá me gerando essa minha parte aqui. Acho que eu vou deixar um cinza, na verdade. Vou deixar um jogo da velha CCC para ficar cinza. Aí, por enquanto é isso. Vamos ver o que mais. Agora eu vou colocar o símbolo de maisinho aqui, né, no pizzaria. Reaproveitando esse código mais uma vez. Só que aqui em colapsador, eu vou dar um dois pontos, before, que significa antes. Tipo, algo que vai ocorrer antes. Aqui eu vou dar um content, que é o conteúdo. Aqui eu vou colocar o símbolo do mais. Aqui ele já apareceu mais. Eu vou colocar que ele tem que ser da cor branca. Agora ele ficou branco. Que mais? Para melhorar a página aqui, por exemplo, ajustar, né, os conteúdos que for ficando interno, fazer o seguinte. Aqui em projetos eu vou dar um position relative. A posição dos objetos que estiver dentro dele vão estar em relativa. Aqui eu vou dar um shift alt seto para baixo. Segundo no alt vou levar aqui para o meu colapsador para ele também ficar com a posição relativa. E aqui no meu before, que é esse mais aqui, eu dar um position absolute. Em vez de relativo aqui vai ser absolute. Aí o que aconteceu? A posição agora está absoluta. E como eu defini que o colapsador as coisas vão estar aqui no centro, esse símbolo de mais ficou bem aqui no meio. Então eu vou agora fazer com que esse símbolo, que agora tem posição absoluta, né, agora ficou realmente no meio, ele venha para minha direita aqui. Então para isso eu vou dar um right. Se eu der 0, ele vai na ponta da direita aqui, né? Só que eu quero que esse mais fique um pouquinho mais para cá, então vou dar um 20 pixels. Ou seja, vai começar da direita com 20 pixels de afastamento. E vou aumentar essa fonte também, esse mais está pequeno. Vou dar um font size de 20 pixels. Deixa eu dar uns 30 só para ver como fica. Aqui ficou bem grande, né? Mas talvez até fica bom. Deixa eu dar uns 25 para ficar equilibrado. Beleza, agora eu dei aqui o mais. Aí beleza, aqui está o colapsador, só que não está funcionando, né? Ó, se eu clicar, nada funciona. Então para isso eu tenho que criar um CSS para que quando ele fique ativado, quando ele funcione. Então eu vou reaproveitar esse código mais uma vez aqui. Aqui eu vou dar ponto active. Active. Ou seja, quando ele for ativado, ele vai me fazer uma execução. Ó, por padrão, esse meu conteúdo colapsador deu a cor branca, né? E ele ficou com a altura automática, com o mesmo tamanho das letras aqui, né, que estão ele. Então, eu vou deixar uma altura aqui para ele de 0. Se eu der uma altura 0, ele some. Ó, se eu botar 2, vai ficar com... Opa, 2 o que, né? 2 pixels. Vai ficar com só 2 pixels de altura. Eu vou deixar aqui a altura 0. E vou fazer com que essa minha altura ela ative. Quando ela for ativada, aí ela vai aumentar a altura, né? Então aqui eu vou dar HG. Vou botar uns... vou botar uns 300 pixels. Aí, ou seja, quando eu ativar, clicar nela, ela vai aumentar a altura para 300. Vixe, o vídeo está ficando grande, eu vou ficando por aqui. Na próxima sessão, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade a essa construção desse meu colapsador.